há um chamado para despertar, mas também há misericórdia sobre ele. Eu quero contar um testemunho. Eu não me titulo uma pessoa acelerada, mas digamos que que eu seja muito veloz em todas as minhas atividades. Entre falar com muitos clientes, resolver muitas coisas e fazer muitos planejamentos simultaneamente, eu acredito que tudo isso não combine com algumas atividades de alta concentração, como por exemplo pagar contas. Então eu tenho uma pessoa há muitos anos de muita confiança que faz todos os pagamentos das empresas, os meus pagamentos pessoais e de alguns clientes. Essa pessoa ela teve um problema de ordem pessoal grave, por sinal, e ela precisou se ausentar um pouco das atividades dela. Eu tinha um pagamento para fazer de uma aula que eu fechei. Não precisava ser naquele dia, nada ia acontecer se fosse no dia seguinte ou se fosse em alguns dias depois, mas o que eu fiz? Eu atropelei processos, eu acelerei processos e eu resolvi fazer o pagamento, fazer aquilo que não me cabia, aquilo que eu não sou especialista, aquilo que eu não faço. Então o professor me mandou o Pix, eu copiei e colei na conta e fiz imediatamente o pagamento, sem conferir o nome do favorecido. É isso que eu mandei um Pix de um valor razoável. E quando eu enviei o comprovante para ele, ele me falou: ops, eu acabei de editar a mensagem, os prós e os contras dessas modernidades, né? Eu acabei de editar a mensagem e alterar o número porque eu te enviei o número do celular errado, o qual correspondia o Pix. E eu falei: eu acabei de fazer. Então, os dois erraram. Ele me enviou o número errado e eu não conferi o nome do favorecido. Então, o que a gente fez? A gente adicionou o número da pessoa e os dois ficaram entrando em contato com a pessoa que recebeu o Pix para pedir que essa pessoa estornasse o valor explicando o que aconteceu. De pronto, essa pessoa falou que ia checar, que ela ia ver se de fato esse valor tinha caído na conta dela. No dia seguinte, ela falou que não caiu. Depois, ela mudou de ideia e falou que caiu, mas que havia estornado. E aí, eu mandei um Pix da conta para a pessoa, mostrando que não houve nenhum estorno, se ela poderia mandar para nós, para a gente poder falar com o banco o comprovante que havia sido estornado. E não mandava. Mas sabe quando a paz que excede todo o entendimento está sobre o seu coração? É assim que eu fiquei nessa situação. E aí o professor ficou muito mais acelerado e entrava em contato com ele e o cara oscilava muito e aí depois ele começou a usar um linguajar assim com gírias, com palavras assim com vocabulários nada legais, assim um tom de voz, tudo assim assustador. E falou que não ia devolver o dinheiro coisa nenhuma, que na verdade perdeu, que isso era um golpe, que ele não ia cair nesse golpe, que ele era da polícia e tudo mais. E aí o professor pediu para fazer um boletim de ocorrências, enfim, para fazer alguns processos ali para poder a gente tentar reaver o dinheiro. E eu entreguei nas mãos de Deus. Eu comecei a orar, entreguei nas mãos de Deus e fiquei em paz com aquilo. 2 dias depois eu entrei em contato com ele falou para parar de encher o saco dele, que eu tava dando golpe nele, que não tinha caído dinheiro coisa nenhuma, que ele não ia mandar print coisa nenhuma e tudo mais. Descansei no Senhor. E aí eis que uns 2, 3 dias depois ele entrou em contato falando que a filha dele viu que o valor realmente tinha saído da conta dele e que ela estornaria à noite. Pelo que eu entendi, ele não manejava muito bem a conta dele. E eis que naquele mesmo dia à noite, eu tava fazendo a aula, e eu fiquei 1 hora na aula. Quando eu saí da aula online, tinha uma mensagem dele mostrando o print que ele tentou devolver o valor do Pix, só que como já tinha passado mais de 1 semana, não era mais possível fazer a devolução por aquela ação lá do banco. Então ele pediu o número da conta, mandei o CNPJ para ele, para que ele pudesse fazer a devolução. E passou 1 dia, passou 2, passou 3, nada desse homem mandar a devolução. Eu também não cobrei, eu sentia muita paz naquela situação e não cobrei ele. Mas, rapidamente, aquele dia, depois que eu fiz aquilo, embora tenha me dado muita paz, Deus falou assim comigo: precisa desacelerar. Quantas coisas a gente tá fazendo de forma acelerada, no automático, e a gente vai errando e vai fazendo. Graças a Deus, nesse momento da minha vida, não é que o dinheiro não faria diferença, porque faz. Dinheiro não aceita desaforo, a gente não tem árvore de dinheiro, né? Mas naquele momento não me deixaria no sufoco, como em tantos outros momentos da minha vida eu já passei por tantos apertos e aquele dinheiro faria muita diferença, então graças a Deus, não, nesse momento. E aí eu fiquei com muita paz e 3, 4 dias e nada desse homem fazer isso. Eis que eu pego o metrô para ir trabalhar. E aí a foto do WhatsApp dele tinha a foto dele e da filha dele. Eu encontrei a filha do cara no metrô. Era exatamente a mesma pessoa. Eu pegava a foto, eu olhava. Não era parecida, era a filha do cara.
Eu juro pra vocês que em alguns instantes eu ia chamar, abordar a pessoa e perguntar: você é essa pessoa? Mas era essa pessoa. Só que ela desceu na estação seguinte e eu ia descer a 2 estações depois. Então, ao ver essa moça, eu voltei, falei: ela, meu Deus do céu, que coisa, a tal da sincronicidade que é muito presente na minha vida. Então eu voltei a pensar na situação, falei: nossa Deus, o cara falou que ia devolver, não devolveu, encontrei com a filha dele, não sei o porquê, mas amém, o Senhor sabe de todas as coisas e eu entreguei, eu realmente estava entregue, rendida e descansada em Deus. Quando eu saí da estação, a 2 estações depois, que voltou o sinal do metrô, eis que chega uma mensagem do cara, e a mensagem já era o comprovante de pagamento. E aí com isso eu só agradecia e a paz continuava reinando no meu coração. E o que eu quero dizer com tudo isso? É que há um chamado pra gente despertar, pra gente desacelerar, pra gente estar no momento presente, pra gente não pular etapas, pra gente não pular processos, pra gente fazer as coisas com calma, com presença, mas ainda assim há misericórdia sobre tudo isso, né? Porque apesar de toda essa situação, Deus teve misericórdia, Ele me mostrou qual era o propósito desse acontecido, mas Ele também teve muita misericórdia de tudo isso. Então, com isso, eu quero dizer pra vocês que eu desejo sobre a vida de vocês que Deus faça na vida de vocês as coisas que só Ele faz, que só Ele pode fazer, como essa situação.